Vou resolver alguns exercícios a pedido dos alunos. Foram solicitados que 3 exercícios da lista sobre matrizes sejam feitos. Então, esses 3 exercícios começam pelo 16, que pede o seguinte: uma floricultura conhecedora de sua clientela gostaria de fazer um programa que pudesse controlar sempre um estoque mínimo de determinadas plantas, pois todos os dias pela manhã o dono faz novas aquisições. Criar um programa que deixe cadastrar 50 tipos de plantas e nunca deixe o estoque ficar abaixo do ideal. Para cada planta, o dono gostaria de cadastrar o nome, o estoque ideal e a quantidade em estoque. Então, supostamente esse programa, todos os dias, o cara da floricultura vai lá e entra com o nome da planta, quantas plantas são, tem em estoque, né, e qual é o estoque ideal. Todo dia ele entra, aí o sistema fala para ele quantas que ele tem que comprar. É claro que esse exemplo é fictício, né, porque o sistema não vai gravar essa informação para no dia seguinte ele recuperar, ele só entrar, por exemplo, com o que ele vendeu. Tá? Então é só para a gente demonstrar essa conta que vai ser feita, essa entrada de dados, tanto de nome da flor, estoque ideal e estoque atual. Então a gente vai sempre considerar que ele tem que entrar com esses dados e aí verifica se o que está abaixo do volume ideal e imprime só o que está abaixo do volume ideal. Então inicialmente a gente vai solicitar para o usuário entrar com os dados, todos os 3 dados aí que são necessários para cada planta cadastrada, 50 plantas, e depois a gente vai verificar quais estão abaixo do estoque. Então vamos lá. Então eu vou fazer um for que vai de 1, com i variando de 1 até 50, mas eu vou fazer o seguinte, eu vou falar assim, tamanho é igual a 50, porque depois eu vou trocar isso por 5 e eu vou querer que rode para 5 para eu testar, porque eu não estou querendo ficar aqui digitando 50 nomes de plantas e 50 quantidades de estoque e quantidade ideal. Então vamos lá. Então vai ficar um variando de 1 até tan, quando está valendo 50, o problema certo é esse. Aqui dentro tem o input. Entre com nome da planta. E isso vai para a variável nome, por exemplo. Vou dar um Ctrl C, Ctrl V e copiar o resto. Não foi nome, agora vai ser, vamos chamar de ideal, o estoque ideal, e vamos chamar de estoque, o que tem em estoque. Desculpa. Então, a partir desse momento, eu estou falando a variável nome e não estou falando nenhum índice, mas é para jogar isso num vetor, né? Vai fazer sentido jogar isso num vetor. Então, o nome de índice... tudo bem, mas vamos resolver com matrizes, né? Porque essa é a lista de matrizes. Então, eu vou considerar que a minha matriz... Na minha matriz, cada linha representa um tipo de dado a ser entrado, ou seja, nome, estoque ideal e estoque atual, vamos chamar assim, né? E cada coluna representa um dos elementos. Então, na verdade, agora eu tenho só o plantas. Agora o plantas de índice 1 i vai ser o nome. Ou seja, na linha 1, na coluna I, porque aqui eu só estou variando colunas. Então eu tenho a entrada para o nome da planta. Aqui é plantas também e aqui é plantas também.
Só que aqui eu estou falando já da linha 2 e da coluna I. E aqui eu estou falando da linha 3, coluna I. O I vai ficar variando de 1 até tan. São 50 elementos que eu quero. Então, ele vai entrar aqui e percorrer as 50 colunas. Quando ele percorre as 50 colunas, uma hora ele está na primeira linha, onde ele entra com o nome da planta. Outra hora ele está na segunda linha, onde ele entra com o estoque ideal. E uma hora ele está na linha 3, onde ele entra com estoque atual, vamos chamar assim. Há 2 pontos aqui, aqui, aqui. Pronto. Então esse foi o for onde se entra com os dados. Agora o que é necessário fazer? E por que não é um for dentro do outro aqui, ó? Porque, na verdade, as linhas são fixas. A primeira linha já é para uma coisa, a segunda é para outra coisa, a terceira para outra. E aí eu vou informar explicitamente que eu quero que entre com uma coisa para a primeira linha, que é o nome da planta, com outra coisa para a segunda linha, e outra coisa que é para a terceira linha, que é o estoque atual. Então, não tem um for dentro do outro. Eu não troquei os valores da linha, né? Eu informei explicitamente os valores da linha porque eu precisava deles explícitos. Vamos lá, agora o que é necessário fazer? Um outro for, pode ser com o mesmo i, né? Com o mesmo i, variando de... Vamos lá, então esse for vai ter que fazer o quê? Ele vai pegar cada linha, então ele vai andar, coluna, aliás, ele vai de novo andar pelas colunas, igual a 1 até tan. O que é para ele fazer? Um teste. Se o teste é o seguinte: se plantas de índice 2i, ou seja, não, o estoque atual, então o 3i, ou seja, se o estoque atual é menor do que o estoque mínimo, ou seja, se o estoque atual da linha 3 é menor do que o estoque mínimo, que é esse daqui, então é para fazer o quê? Dá uma mensagem para o usuário assim, ó. Mensagem assim: comprar % G tem um problema aqui. Não vai dar certo, não. Não vai dar certo, porque uma matriz não pode ter valores de tipos diferentes. E aqui eu entro primeiro com o nome da planta, depois eu entro com os números. Então eu vou fazer o seguinte: na matriz, cada linha representa um tipo de planta a ser comprado. Mas aqui só vai ter o estoque ideal e o estoque atual. Cada coluna representa os elementos. Nomes estão armazenados na variável nomes. Então aqui continua sendo nomes. E eu tenho 50 nomes, é um vetor. Aqui eu tenho que informar que eu quero uma string, para o usuário não ter que digitar. E aqui são valores. Então, aqui já não vai ser mais 2, aqui é 1 e aqui é 2. Aqui embaixo vai ser, então, 1 e 2. Pronto. Então, se isso acontecer, eu vou falar comprar %G, comprar %G unidades da planta %G e uma quebra de linha. O que é para imprimir primeiro? É a diferença do estoque ideal para o estoque atual. Ou seja, o que é o estoque atual? O estoque é o estoque ideal menos o atual.
o estoque ideal é 1. Então aqui é 1 menos o ideal, que é o 2 que ficou abaixo. Então eu tenho que comprar algo para chegar no ideal. E aí depois eu quero imprimir o que nesse printf? Eu quero imprimir o nome da planta, então é o nomes de índice I. Então parece ser esse programa. Vamos rodar. Mas, opa, já deu um problema aqui. Esse string deu problema aqui. Porque alguns editores obrigam a usar as aspas. Eu vou trocar o TAN aqui para 5. Melhor para 3. Pronto. Entra com o nome da planta. Planta 1. Entra com o estoque ideal. 30. Com o estoque atual. 29. Com o estoque atual. Não, vou colocar 31. Vou colocar 30. Entra com o nome da planta. Planta 2. Entra com o estoque ideal dela. 40. Com o estoque atual. 25. Vai ter que dar uma diferença de 15. Agora a planta 3. Eu vou entrar com o estoque de 60, mas ela só tem 30. Problema. Planta names. Names. Onde é que tem names? Ah, tá aqui. É nomes? Ixi, vamos lá rodar de novo. Vamos lá. Então, estoque ideal 30 e 30. Planta 2, estoque ideal 40, está com 25. Planta 3, estoque ideal 60, está com 30. Ele me imprimiu comprar 15 unidades da planta e deu um problema. Provavelmente porque eu deveria ter usado aqui %S, porque é uma string. Tem que ser o %S na hora de imprimir uma string. O nome de índice é uma string. Então vamos lá. Entra com o nome da planta. Planta 1. Quantidade ideal. Estoque ideal. Entra com o estoque ideal 30 e 30. Planta 2. Estoque ideal 40. Ele está com 25. Planta 3. Estoque ideal 60. Ele está com 30. Comprar 15 unidades da planta 2, realmente é a diferença para chegar no estoque ideal, e comprar 30 unidades da planta 3. Pronto, o programa faz o que precisa, imprime ali os valores. A representação, mais uma vez, eu estou usando uma variável apenas, que é uma matriz chamada plantas, para armazenar os valores do estoque ideal e do estoque atual. Podia ter usado 2 vetores separados. Estou usando um vetor separado para armazenar os nomes, porque os nomes são string e não podem ser armazenados do lado de valores. E depois um for para verificar qual planta está abaixo do valor ideal. Então é isso, esse foi o exercício 16 da aula 11.